Pai contra Mãe, Machado de Assis. Bom, esse conto é um conto que se passa no Rio de Janeiro, no período escravocrata, né? E é uma narrativa em terceira pessoa. E o Machado de Assis, ele vai nos colocar em um cenário desse momento no Brasil, né? Como se ao adentrarmos a leitura do conto, nós já começamos a perceber que nós estamos em um Brasil no período da escravidão, porque a descrição ela é bem minuciosa, bem detalhada, né? Ela é perfeita desse ponto de vista aí e contribui com a evolução da narrativa. Então, ele primeiro, né, o narrador, ele nos vai apresentar, né, ele vai nos apresentar a uma realidade, que era a realidade desse período da escravidão. Então, muitos elementos eram vendidos, né, para que houvesse um castigo mais rigoroso aos escravos, sobretudo aqueles escravos que fugiam. Quando eles fugiam e eram capturados novamente pelos seus senhores, né, por alguém que os capturava, e a gente vai ver que essa ideia dessa captura ela vai ocorrer no conto, né? Então, quando os escravos, eles depois de terem fugido, eles são recuperados, os donos então prendem-nos, né? Eles ficam muitas vezes, né, com a boca amordaçada, né? Sofrem inúmeros castigos, né? Então esses aparatos para castigar os escravos, eles eram muito usados e vendidos ali no comércio do Rio de Janeiro à época, né? Era muito comum também, e era considerado até uma profissão, né? O capitão do mato, aqueles homens que recebiam dinheiro por capturar os escravos fugidos. Como é que estes homens eles tinham conhecimento que os escravos estavam desaparecidos, né? Haviam fugido? Os donos dos escravos colocavam, né, nos jornais anúncios, né? Fugiu da casa de tal pessoa, o escravo tal, e aí as características físicas deste escravo, né, ou desta escrava, eram então apresentadas, né? E ficaria mais fácil, né? Ficava mais fácil daquele capitão do mato, então, capturar esse escravo. E aí, Machado de Assis mostrando esse cenário a partir desse narrador onisciente em terceira pessoa, né? Ele nos apresenta Cândido Neves, que é o personagem central aí da narrativa. Cândido Neves, ele havia tentado todos os trabalhos. Ele havia trabalhado numa tipografia, ele havia trabalhado num comércio, ele era uma pessoa assim que tentava, né? Um trabalho, mas ele se sentia preso aos trabalhos que ele executava. Ele não queria ter horário, né? Queria ter ali seu próprio, fazer mesmo seu próprio horário, e não gostava muito de trabalhar nesses ofícios aí que você precisa se dedicar, né? E que, enfim, né? Ele receberia no final do mês a sua parcela pelo trabalho, né, o seu salário. Então, como ele não possuía um emprego fixo, ele também não recebia, né, um salário, muito menos possuía uma casa para morar. Ele morava de favor, né, na casa de um primo. Cândido Neves, então, descobriu que quando ele se dedicava a capturar os escravos fugidos, ele conseguia ganhar um bom dinheiro. Bom, e aí então que ele começa a se dedicar a esse ofício. E a partir desse ofício, então, também que ele se mantém, que ele sobrevive, né? Que ele compra os seus itens ali de necessidade básica. Só que o Cândido Neves, ele foi a um baile, né, no Rio de Janeiro, era o período em que havia ali muitas festas, né, na corte, e ele acaba conhecendo uma moça, né, uma jovem chamada Clara. A Clara era órfã e vivia com a sua tia, com a tia Mônica, né? E aí então, quando ela começa a namorar o Cândido Neves, e aí eles já pretendiam se casar,
A tia Mônica intervém, ela diz: ah, mas que isso não vai dar certo. Ele não tem trabalho, como que vocês vão se manter? Mas mesmo assim, eles se casam, né? E aí o Cândido Neves vai morar na casa da sua, então, já esposa, né? Clara, junto da sua tia Mônica, ou seja, eles moravam de favor. Ele morava, né, de favor, assim como a Clara. E começam a pensar em ter filhos. Nossa, a tia Mônica, ela fica muitíssimo preocupada, porque ela fala: gente, como é que vocês vão ter filhos, já que o Cândido não tem um trabalho fixo, né? Essa, na verdade, era a grande preocupação da tia Mônica. Bom, e aí o Cândido, né, preocupado, querendo aumentar a família, ele começa a olhar, né, nos jornais e não aparecia nada, não aparecia nem... E aí ele começa meio que a entrar em desespero, sabe? Ele começa a abordar alguns negros, que eram negros já libertos, né, negros livres, na rua, pensando que fossem negros que estavam aí fugidos, né, enfim. Mas ele não conseguia, né? Ele não chegava aí nesse ponto de capturar, enfim, um negro. Bom, e aí o dinheiro escasso, né? A Clara descobre estar grávida. Então, Clara estava grávida e a tia extremamente preocupada. Onde já se viu vocês, né, resolverem ter um filho aí? Como que nós vamos nos manter, né, sem trabalho, enfim. Ao final da gestação, antes mesmo que o filho nascesse, eles recebem uma ordem de despejo, né? E a tia diz: olha, infelizmente não tem como. Quando a criança nascer, nós vamos ter que levá-la para a roda dos enjeitados. Era muito comum à época, né? Os conventos, às vezes as igrejas, elas tinham, né, uma roda que ficava do lado de fora. E nessa roda as mães, né, as famílias, enfim, deixavam lá as crianças, uma vez que elas não tinham como sustentar essas crianças, né? E aí então essas crianças eram criadas ali pelas freiras, depois seriam às vezes adotadas, né? Enfim. E aí então ficaram combinados dessa maneira, né? O filho, que era um menino, filho de Clara e de Cândido Neves, quando nascesse, eles levariam para a roda, né? Cândido, então, não consegue nenhum escravo fugido para capturar. E aí, então, realmente, né, no último caso, ele precisa levar, então, a criança. Então, a mãe fica mais um pouquinho, amamenta a criança, né, a Clara, e aí ele pega a criança, o menino, e vai para levar até a roda. Ele faz um caminho mais longo, porque ele queria ficar com o menino, né? E logo antes dele chegar, né, quase chegando ali à roda, ele então se depara com uma escrava, né? Essa escrava, ele havia visto uma notícia sobre ela, que ela estava fugida, e o nome dela é Arminda. E aí ele a chama pelo nome, Arminda, e ela olha, ele fala: nossa, tive sorte, é ela mesmo, né? E aí o que ele faz? Ele passa em frente a uma farmácia, deixa então o bebezinho recém-nascido, seu filho, e vai atrás da Arminda para capturá-la. E aí ele começa a puxá-la, né? Ele já estava com uma corda, né? Joga a corda. Percebam que o tratamento dado aos escravos era um tratamento como se dá aos animais, né? Era algo muito comum, muito típico. E aí, quando ele percebe, e a Arminda mesma diz, a Arminda estava grávida, né? E aí a Arminda, ela, pelo amor de Deus, não faça isso comigo, não me devolva para o meu dono, ele vai me castigar, ele é muito cruel, né? E eu preciso ter esse bebê, eu quero ter esse filho, né? E se eu for até lá, ele vai bater muito em mim, eu vou acabar perdendo o bebê, né? Mas o Cândido Neves não teve compaixão. Nesse momento, fica claro para nós que o Cândido Neves, ele pensa, né, realmente no seu próprio filho, né, na sua pessoa, ele não pensou nela, né, e aí ele a leva até a casa do seu dono, né,
E aí ele fala, olha, essa aqui que é a sua escrava, é essa Arminda, né? Essa que estava fugida. E aí então o dono da Arminda, né? Ele diz, né? É ela sim, é a própria, né? E aí dá 1000 contos de réis para o Cândido Neves, né? E ali naquele momento a Arminda ela já fica desesperada. E aí ela tem uma crise, né? Ela começa a chorar muito, ela está desesperada, porque ela sabe, né? Tudo que ela iria passar dali adiante, né? Dali em diante. E aí então esse desespero faz com que a Arminda perca o bebê, né? E aí então Cândido Neves ele vai até a farmácia, pega o seu filho que estava ali com o dono da farmácia, leva embora para casa com o bolso cheio de dinheiro, né? E a reflexão que ele faz: nem todas as crianças vão vingar, nem todas as crianças vão sobreviver. É um conto muito intenso do período do realismo machadiano. Nesse conto, Machado de Assis, ele nos, como eu disse no início, ele nos coloca nesse período da escravidão no Brasil, né? Final do século XIX. É um período em que a sociedade ela convivia com essa situação e convivia de uma forma muito tranquila, né? Era algo bem comum, mas fica muito evidente para nós, né? Essa injustiça que era cometida, afinal de contas, a negra, né, a Arminda, ela era uma pessoa. Então, em nenhum momento Cândido Neves pensou nela, né? Por isso, pai, que é ele, o Cândido Neves, contra mãe, que é a Arminda, né? Muito obrigada pela atenção, até o próximo vídeo.